Boa tarde, vamos dar início à nossa palestra do Evangelho com o tema Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Mas antes disso a gente vai fazer a nossa palestra. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos iniciar o nosso estudo primeiro com a nossa prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos bondosos amigos espirituais e dirigentes da nossa casa. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, neste momento, pedindo que a nossa fala, o nosso discurso seja conduzido pelos bons amigos espirituais, para que seja trazido na tarde de hoje, seja de comum acordo, de desejo desses bondosos amigos, para que os corações que receberem aquilo que será trazido estejam de acordo com as diretrizes da casa, de acordo com aquilo que cada um de nós precisa receber neste momento, Senhor. Ampare e protege a humanidade toda, ampare e protege cada um de nós que necessita tanto ainda dos esclarecimentos morais, necessários ainda para nós, espíritos doentes, espíritos rebeldes, espíritos que precisam ainda da condução das lições do bem. Que seja, pois, em nome de Deus, acima de tudo, que te pedimos para encerrar a prece e iniciarmos a palestra da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos dar início à nossa palestra. Eu vou lendo os trechos e a gente vai aqui comentando com vocês, né, o entendimento que nós fizemos aqui acerca do estudo da tarde de hoje. Então, como eu já falei, a gente vai ler os itens 1 a 4, que é a candeia debaixo do alqueire. Então, por que Jesus falava sobre parábolas? No item 1, ele fala assim: não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Então, era muito comum, né? Naquela época, como não se tinha luz como a gente tem hoje, né? Mas mesmo assim, se a gente for pensar, seria uma mesinha, né? Em que a gente colocava uma luz sobre essa mesinha. Vamos fazer uma analogia o que a gente teria hoje. É a mesma coisa que a gente colocar uma vela embaixo da mesa. O que a gente vai iluminar num ambiente escuro? A gente não vai iluminar. Então, o que ele está querendo dizer? A gente não coloca conhecimento escondido, né? Porque a iluminação, ele está aqui no sentido exatamente do conhecimento. Então, a gente não esconde aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. A gente multiplica, né? Ele tem que ser divulgado. Então, o conhecimento moral, aquilo que a gente aprende, não só o conhecimento moral, mas aqui no sentido, né? Jesus está trazendo sobre isso. A gente deve o quê? Espalhar. Isso tem que ser iluminado para todos, tem que ser levado para todos. E aí no 2 ele fala assim: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama. Então, ninguém que recebe a iluminação espiritual vai colocar ela lá escondida. Não, muito pelo contrário. A partir do momento que eu recebo esses conhecimentos, eu tenho que multiplicá-los. Né? A gente pode aqui até fazer um paralelo com a parábola dos talentos. Né? A gente lembra lá que aquele que recebeu um talento só, o que aconteceu com ele? Ele ficou extremamente com medo de perder. E aí o que ele fez? Ele enterrou. Né? Então, mal comparando a história da candeia. Eu recebo minha iluminação espiritual e eu vou lá e eu escondo debaixo da cama, é a mesma coisa que eu não receber. Porque a partir do momento que eu recebo um conhecimento, esse conhecimento não é para ficar comigo. Esse conhecimento é para ser multiplicado. É para que ele chegue para muito mais pessoas. Mas coloca sobre um candeeiro. Então, né, aqui a gente vai falar um candeeiro como se fosse uma mesinha, como se fosse uma mesinha de cabeceira. A fim de que as que entrem vejam a luz.
Então, quando eu coloco esse meu conhecimento exposto, quando eu coloco essa luz exposta, é para que todos que entrem em contato comigo ou entrem em contato com a luz, entrem em contato com aquela verdade, elas possam usufruir daquele conhecimento, elas possam usufruir daquela luz, né? Porque em momento nenhum Deus quer que aquilo fique só para uma pessoa. E não foi isso que Jesus fez? Jesus veio ao mundo e multiplicou a verdade de Deus. Ele multiplicou o conhecimento. Ele foi, né, naquele período em que ele teve com os apóstolos, ele foi lá, selecionou, né, escolheu seus apóstolos e ele foi o tempo inteiro pregando, caminhando, curando, conversando, acolhendo, ensinando e sempre de uma forma simples. Por quê? Porque conhecimento ele precisa ser entendido. Isso é um outro ponto, né? Para eu multiplicar o meu conhecimento, aquele que vai receber a minha mensagem, ele tem que entender. Então, Jesus fala por parábolas justamente porque ele sabe que aqueles que vão receber a sua mensagem têm que compreender. Então, ele conta as histórias, né? Então, quando ele fala com os pescadores, ele vai contar histórias para os pescadores. Quando ele conta histórias relacionadas a pessoas que mexem com a terra, ele vai contar histórias relacionadas a isso. Então, ele vai estar sempre falando a linguagem mais simples. Para quê? Para que haja entendimento. Porque senão não tem entendimento, não tem aprendizado. E é necessário para que esse conhecimento, para que essa luz seja levada, né? Seja iluminada para esse ambiente todo, seja distribuída para esse ambiente todo, ela seja entendida. Porque senão o conhecimento também não é multiplicado, né? Porque nada há oculto que não acabe sendo descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Então, assim, por mais que se tente esconder o conhecimento, né? Vamos lembrar lá de um filme que a gente assistia no meu tempo, não sei se os jovens ainda assistem, mas o Nome da Rosa. Tinha, as pessoas começaram a morrer dentro do mosteiro, né? Porque eles, depois a gente descobre lá, olha o spoiler que eu vou contar para vocês, a gente descobre como é que eles morriam, porque os livros todos, eles ficavam no alto de uma torre. E o que eles botavam nas folhas dos livros? Veneno, porque quem entrasse em contato com os livros, ao botar o dedo, ao botar o dedo na língua e folhear a página, eles acabavam se envenenando e morriam. Para quê? Para que as pessoas não tivessem contato com o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento liberta. Só que chega um momento que é o que fala aqui a passagem de Lucas, no item 2. Esse conhecimento, ele pode até ser retido por um tempo, mas não eternamente, né? Como ele diz aqui, ó, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto. Ele pode até ser paralisado por um tempo, mas ele não vai ser escondido o tempo todo. Uma hora ele vai ser descoberto. E aí a gente vai lembrar lá do Alto de Barcelona, né? Foi proibir lá o quê? Que se lesse o Livro dos Espíritos. O que aconteceu? Em vez de conseguir o que se queria, né, queimando-se os livros todos lá na fogueira, aumentou a curiosidade. Então fizeram com que as pessoas tivessem mais interesse por aquela publicação. Então olha o que a gente fala. Pode acontecer de as pessoas terem sido bloqueadas por um tempo daquela obra, mas aquilo acabou instigando as pessoas a irem atrás. E a gente acaba vendo que isso acontece mesmo, né? Então vamos para o item 3. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu lhes falas por meio de parábolas? Eu até adiantei, né? Por quê? Porque o conhecimento precisava ser entendido. Eram homens simples
E a forma como Jesus encontrou foi falar através de parábolas, para que aqueles homens, pescadores humildes, né, e pessoas do povo, ele encontrasse uma linguagem própria para cada um. Na evangelização não é assim? Eu vou falar com uma criança de 2 anos como eu falo com uma criança de 8 anos? Não. Eu vou encontrar formas, eu vou falar sobre o mesmo assunto de maneira diferente, para que, respeitando as faixas etárias, eles entendam. E à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo, eles vão podendo ter uma compreensão maior. Ah, Andréia, mas não são espíritos? Sim, são espíritos, mas são espíritos que estão num corpo material, que está se desenvolvendo. Então, eles estão limitados num corpo material. Claro que à noite, claro que libertos do corpo material, eles têm uma compreensão, uma percepção, mas eu tenho que lembrar que eles têm um desenvolvimento também do corpo material. Então, eu tenho que respeitar isso. Não adianta eu querer, ele está entendendo tudo. Sim, o espírito está entendendo tudo, mas eu tenho que respeitar a etapa que ele está na Terra, para ele se fazer entender. Então, lá com 2 anos, qual é o tempo de atenção dele? Quais são as historinhas que ele gosta de ouvir nessa faixa etária? Quais são os tipos de atividade? Coordenação motora, como é que é? O que eu tenho que desenvolver? Então, isso é importante. Adolescente, qual é o tipo de atividade? Qual é o tipo de aula que vai prender mais atenção, né? Então, essas coisas são importantes. E Jesus já pensava dessa maneira. Como o meu conhecimento vai atingir essas pessoas que vão me ouvir? E aqui na palestra? Se eu falar empolado, qual vai ser o meu alcance com vocês? Se eu falar de uma forma simples, qual vai ser meu alcance para vocês? Né? Então, a gente tem que raciocinar. E Jesus, ele era um excelente mestre por isso. Ele sabia falar de uma forma que todo mundo compreendesse. Mesmo sabendo que muitas coisas nós ainda não compreenderíamos, por quê? Por causa da nossa questão moral. Então, assim, a gente vai ver que tem várias passagens que Jesus fala assim, que ele conversa, ele explica, mas ele fala assim, isso vocês ainda não entendem por causa da condição moral de vocês. Mas esperem, né? Eu vou esperar vocês até, né? E aí ele vai dando essa explicação. Mas à medida que o nosso caminhar moral for se desenvolvendo, o que vai acontecer? A nossa compreensão também das coisas evoluem. Então, o nosso entendimento também vai evoluir. Não é o conhecimento que muda, é a nossa compreensão que muda. Interessante isso também, né? Então, continuando aqui no item 3. E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tudo lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. É o que eu acabei de falar. Aquele que ainda não tem a condição moral alcançada, ele não compreende. Então, aquilo que ele não tem é tirado, né? E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Então, a gente vai ouvir com o ouvido, mas a gente não vai entender. Por quê? Porque nós não temos ainda a condição moral da compreensão. É a questão do ponto de vista. A nossa condição moral ainda não nos permite o entendimento. À medida que a gente caminha moralmente, que a gente vai subindo a montanha, né? Não tem a lição aqui no Evangelho do ponto de vista? Eu tô lá na base da montanha. Eu vou olhar de uma forma, eu não consigo. À medida que eu vou subindo e vou estar lá no topo da montanha, a minha visão vai se ampliar, né? Eu vou ter uma visão muito mais ampla da situação. E isso quem vai dar pra gente é a condição moral.
Quanto mais elevado o espírito, melhor a compreensão dele das questões que Jesus trouxe. E aí, esses ouvidos, né? Ouvireis com os ouvidos, aí a gente vai entender melhor. Agora, se a minha compreensão moral ainda é muito terra-terra, é muito material, aí eu entro nessa questão aqui, ó. Ouvireis com os ouvidos e não entendereis. E a gente fica numa briga, poxa, mas a gente explicou e a pessoa não entende. Gente, não entende porque não tem ainda a compreensão moral. Ainda não tem aquilo como aquisição. Ainda é um espírito terra-terra. Né? E se a gente for olhar para a gente, lá no início da nossa caminhada, chegando na casa espírita, provavelmente a gente se viu assim também. Né? Se a gente olhar para a gente ontem, a nossa visão pode ter sido torta sobre uma questão que às vezes a gente precisou de um dia para refletir melhor e pensar um pouquinho mais à luz da doutrina espírita e ver que deu uma melhorada. Né? A gente ainda está nesse processo de aprendizado também. Então, a gente ainda não tem todo esse conhecimento, a gente está nesse processo de caminhar. Então, assim, ainda batemos cabeça, né? Mas estamos caminhando. Então, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível e seus ouvidos tornaram-se surdos. E fecharam seus olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, enquanto a gente não tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente está fechado para cura. Cura de quem? A cura do espírito, né? Então, a gente tem que realmente tá sempre nessa busca de estudar, de se melhorar, para que a gente consiga a cura do espírito, né? Então, vamos aqui agora para o quarto e último item. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Já batemos muito sobre isso, quer dizer, não é que Jesus, aqui parece até uma contradição, Jesus não omitiu nada. Jesus falou sobre parábolas, e se nós olharmos muitas parábolas ainda, a gente vai se debruçar sobre elas, e a gente ainda vai encontrar muito aprendizado que a gente ainda não enxerga. Por quê? Porque ainda estamos nesse aprendizado. Então, hoje a Andréia tem uma caminhada diferente da Andréia de algumas encarnações. Agora, o espírito, o meu espírito, em outras encarnações futuras, já caminhando mais, vai ter um outro olhar e uma outra compreensão. Mais moralizada, eu vou ter um alcance. Então, assim, comparando a Andréia com o espírito de Bezerra de Menezes, com certeza a compreensão dele sobre as parábolas de Jesus é muito mais ampla. Por quê? Porque as conquistas morais de Bezerra de Menezes é muito maior que a minha. Mas Jesus não escondeu nada de Bezerra e não escondeu nada de mim. Qual a diferença entre a minha persona e a persona de Dr. Bezerra? É que o espírito, nesta encarnação de Bezerra de Menezes, e o espírito Andréia, nesta encarnação, são moralmente diferentes. As conquistas de Dr. Bezerra são muito maiores que a minha. Então, a compreensão de Dr. Bezerra é muito maior que a minha. Os olhos dele estão mais apurados, os ouvidos dele estão mais apurados. A compreensão dele é muito melhor que a minha. O entendimento dele é muito melhor do que o meu, tá? Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. É aquilo que a gente falou na evangelização.
A gente lança o tema, a gente lança a semente. Mas a gente lança a semente conforme o desenvolvimento daquela criatura. Então, com 2 anos, eu vou lançar lá a semente. E à medida que aquele espírito vai se desenvolvendo, a gente vai o quê? A gente vai ampliando o conhecimento daquele espírito. Nada mais que isso. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido da palavra. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Então, tanto eu, Andréia, quanto Bezerra de Menezes, a gente vai ver a luz. Só que a gente vai ver a luz conforme a nossa condição. Eu vou compreender até onde me cabe. O outro espírito que caminhou mais na sua condição moral vai ver de uma forma mais ampla. Agora, a lei de Deus é uma lei de solidariedade. Na própria encarnação a gente percebe isso. Então vamos pensar na casa do caminho mesmo. A gente percebe que tem pessoas que estão com uma compreensão, outros com outra compreensão. A gente não se ajuda mutuamente? Então, às vezes, a gente está numa dificuldade de entendimento sobre algumas lições, sobre algumas questões, e aí vem uma companheira, no nosso caso ali a gente tem, né, as figuras na Dirce, na Marilena, na Alba, principalmente na Alba, né, que é ali a nossa, a médium que trabalha com o nosso Dr. Herman, que estuda muito, que trabalha muito, que tem muita dedicação ali, né? Marilene disse com muitos anos também de doutrina, de trabalho também com o nosso querido Dr. Herman, com a nossa Alba também, em que a gente o quê? A gente tem confiança, né, no desenvolvimento do trabalho delas, e quando a gente tem questões de dúvidas em relação a conteúdos, a gente pergunta, né? A gente vai tirar dúvidas e elas nos ajudam. E quando elas estão com dúvidas, elas sentam com a gente, né? A Alba cansou de fazer isso comigo, junto até da minha mãe, porque a gente algumas vezes estudava junto, de abrir o livro, vamos lá, vamos pesquisar, vamos procurar esse livro, vamos olhar aquele livro, até orientar quais eram os livros que a gente tinha que buscar. E se a coisa não se fechava, vamos buscar orientação com o Dr. Herman, para a gente nunca, como que a gente fala? Nunca deixar a questão se fechar, né, com dúvidas. E então, assim, a gente vê que na própria encarnação nós temos companheiros que estão com um conhecimento sendo mais desenvolvido, com uma compreensão sendo mais apurada, até porque começaram a estudar mais cedo, com o próprio trabalho se desenvolvendo e aprendendo a ouvir e a enxergar melhor as coisas, a sentir melhor as coisas também, ter uma percepção maior das coisas, e até pela própria vivência de vida e tudo mais, que acabam nos auxiliando na encarnação e ajudando a gente a ter uma visão diferente também da vida. Então, olha como é interessante que mesmo na vida, quando a gente tem pessoas que estão numa caminhada, né? Como é que eu quero dizer? Que a gente vê que tem uma diferença, né, de moral, né? Por exemplo, o doutor Bezerra e a gente. Ele convivia com a gente e nos ajudava a nos desenvolvermos mais. A gente vê nos encontros, quando a gente estuda esses espíritos, quando a gente vê os exemplos, as histórias dele, o que acontece com a gente? Nos dá um up, né? Dá vontade da gente ser igual, dá vontade da gente querer aprender, da gente fazer, da gente se espelhar. Opa, um dia eu quero ser igual. Poxa, se o doutor Bezerra conseguiu ser assim, tudo bem que eu não vou fazer de uma hora para outra, mas poxa, ele esteve aqui na Terra, ele viveu no mesmo país que eu vivi, ele passou por situações complicadas, então, poxa, eu acho que é possível, né? E ele ajudou tanta gente, poxa, eu acho que dá para ser, né? Se eu fizer alguma coisa assim, se eu começar devagarzinho, acho que dá para me espelhar. E às vezes você tem até espíritos anônimos que a gente vê que fizeram a diferença nas suas comunidades, você fala, pô, caramba, você é igual. Então, assim, a gente vai vendo que nessa relação de sociedade, né,
de troca, Deus sempre permite que aquele que não compreende conviva com o compreende e essa troca seja sempre de aprendizado. Isso é muito bom, né? E aí ele continua aqui. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência adequada a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Então a gente também tem que respeitar isso, né? Se a pessoa tem algum problema nessa questão por causa da encarnação, né, alguma limitação nessa área da inteligência, ele diz aqui, essa luz não faria, não, na realidade não ajudaria, né? Essa luz, na verdade, não serviria como esclarecimento para ela naquela encarnação, naquele momento, né? Aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo, e o grão semeado fora da estação não germina. É aquela frase célebre de Jesus, não atirei pérolas aos porcos. A gente tem que esperar o tempo certo e o momento certo para que a gente possa fazer os ensinamentos, né, corretos, porque se eles vierem antes do tempo, aquilo vai se perder, né? Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. E foi o caso da nossa doutrina espírita, quer dizer, no tempo em que a ciência foi se desenvolvendo, aconteceu o movimento ocorrer no mundo inteiro e os próprios homens quererem saber do que era aquele fenômeno. Eles foram atrás, né? Por mais que as pessoas quisessem calar, não podiam, porque eles foram atrás de querer saber o que era aquilo. A obscuridade lhes é pesada. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, visto que sem a luz da razão a fé se enfraquece. E aí a gente vê, né, como eu estava falando aqui da doutrina espírita, veio no tempo certo, que se não tivesse vindo no momento que a ciência estava no boom, né, tantas descobertas, tantas pessoas, tantas coisas se desenvolvendo no mundo, a doutrina espírita não podia ter vindo naquele momento. Então foi preciso que houvesse todo esse desenvolvimento da parte científica para depois haver a invasão dos espíritos. Para que os homens pudessem construir essa doutrina, né? Não construir, mas para que os homens pudessem, através da sua inteligência, também olhar para a doutrina espírita e construir as suas bases, uma das bases da doutrina espírita, através da fé raciocinada. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não raciocina, né, se essa fé é imposta, ela é fraca. Ela vai ser derrubada em algum momento, né? Na primeira chuva, a areia vai desmoronar. Então ela tem que ser como a rocha, ela tem que ser construída através do raciocínio. Então a doutrina espírita vem nesse momento em que está tudo ali, né, prontinho para ela poder se solidificar, né? Então não vem num lugar só, vem em vários locais, vem com vários cientistas já tendo descoberto coisas importantes para se poder provar os fenômenos espíritas, né? E separar o que era fenômeno do que era curiosidade, por aí vai, mas que não cabe aqui a gente ficar conversando no assunto de hoje. Então, o que a gente fecha aqui, que é o mais importante dessa lição,
é que o conhecimento não deve ser para uma pessoa só. O conhecimento, seja ele material, mas principalmente, que é o que está trazendo aqui no Evangelho para a gente, que é o conhecimento moral, ele deve ser trazido para todos, né? Ele deve ser distribuído, repartido, multiplicado, né? Repartido não, ele deve ser multiplicado para todos os corações. Um conhecimento que fica guardado, ele não serve para nada. Ele morre com a gente. E aí o mais triste é que a gente vai dar conta disso, né? A gente vai dar conta disso. A gente vai responder por aquilo que a gente não multiplicou. Então que a gente tenha essa consciência de que a gente tem que multiplicar esse conhecimento, sim. Não deve ficar vaidoso. Então, assim, se eu sei um pouquinho, passa em diante. Então, assim, uma pessoa chega perto de mim e tá com dúvida, né? Às vezes é uma pessoa assim. Ontem eu tava. Olha só, vou contar uma bobagemzinha, mas é interessante. Ontem eu tava fazendo meu cabelo, aí a menina começou a falar sobre um negócio que ela tinha lido na internet, que se ela deixasse louça suja na pia, os espíritos que não gostam de bagunça iam ficar lá no meio da louça. Aí eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho conhecimento daquilo. Aí eu virei para ela, com o meu conhecimento, e falei assim, olha, posso falar, até porque eu tenho intimidade com a pessoa, né? A mulher, falei assim, posso falar um negócio? Porque assim, eu sou espírita, independente de você acreditar em espiritismo ou não, eu vou te dar uma explicação segundo a doutrina que eu acredito. E aí eu expliquei, sem ofender ninguém e tudo mais, e aí ela falou assim, aí ela super entendeu o que eu estava falando para ela. Aproveitei e falei para ela sobre a questão da chuva. Falei assim, olha, existem espíritos tão materializados que em dias de chuva, se a gente deixar a porta aberta, eles entram para dentro de casa, porque eles não sabem que estão desencarnados. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei um conhecimento que eu tenho e repassei para ela, que tá ali até curiosa, mas está buscando nos lugares errados, né? Para se informar. E aí é isso. Então, assim, às vezes a gente pega uma pessoa que está no hospital morrendo de medo lá porque o parente está desencarnando e não sabe o que fazer. Então, assim, você vira e fala assim, olha, faz uma prece para que a pessoa, pergunta se ela está com medo de morrer, fala para ela que ela vai encontrar com os parentes, sabe? Dá um conteúdo doutrinário, sem ser doutrinária, mas para dar um certo alívio para aquela pessoa. Isso é multiplicar conhecimento. Isso é você iluminar os corações, né? Porque senão morre com a gente. Eu tenho vergonha. Por que vai falar? Vai falar que eu sou macumbeira? Ué, se falar que você é macumbeira, é um problema da pessoa, né? É um problema da pessoa. Aí depois vem um papo de sonho. Aí eu falei assim, olha, esse negócio de sonho é verdade mesmo. Aí contei um sonho que eu tive, eu e meu marido, no mesmo momento em que ele estava tendo a isquemia lá nos Estados Unidos. Aí elas ficaram, caramba! Então assim, a gente vai aproveitando essas conversas que parece que não levam a muito lugar e a gente vai multiplicando esse conhecimento. Não falei que eu era... Depois eu falei que eu era espírita, mas nesse momento eu nem tinha falado que eu era espírita. A gente estava falando de sonho. E no momento que eu estava falando de sonho, eu estava falando de sonho dentro da doutrina espírita. Então é isso que Jesus está falando aqui. O conhecimento ele tem que ser repassado. Ele não pode morrer comigo. Porque senão, se ele morrer comigo, eu vou prestar conta desse conhecimento que só ficou para mim. Tá bom? Então é isso, gente. Leiam mais sobre esse capítulo, se aprofundem, né? Eu trouxe só uma pequena parte das minhas reflexões, mas tem muita coisa ainda para vocês aqui pensarem sobre essa passagem. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo sim a Deus, a Jesus, proteção para nossa semana que logo mais está se encerrando, né?
E também, né, não deixando de esquecer que domingo se inicia depois mais uma semana. Então, pedindo proteção para todos nós. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, felizes por mais um dia de estudo, de palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo sempre um amparo, a proteção. E que sim, Senhor, se Deus quiser, logo, logo estaremos todos de volta à nossa amada Casa do Caminho. Porque todos estamos com saudade, desejosos de lá trabalharmos, estudarmos e podermos realizar as nossas tarefas que foram confiadas a cada um que faz parte daquela casa. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome dos bondosos amigos espirituais, em nome dos dirigentes da casa, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Um bom final de sexta-feira para todos vocês.